Então, boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Desde já agradeço a presença de todos vocês, a participação a mais uma roda de conversa do canal Travessia Campo Analítico, um canal que se propõe a difusão e a transmissão da psicanálise e que hoje recebe como convidado o colega psicanalista carioca, membro da Sociedade Psicanalítica da Barra, Abílio Ribeiro Alves. Seja muito bem-vindo, Abílio. Eu daqui a pouco já falo com você, logo depois que passar aqui alguns informes referentes ao canal. Como de costume, eu quero agradecer inicialmente pelas novas inscrições realizadas nas redes sociais, no canal Travessia Campo Analítico, tanto no YouTube quanto no Facebook e Instagram. Agradeço também as interações é, com esse canal e com esse trabalho de transmissão da psicanálise, incluindo, é claro, todos os convidados que por aqui já passaram nas rodas de conversa. O canal está completando, inclusive, um ano agora no mês de agosto. Agradeço a todos aqueles que costumam, né, acompanhar a gravação no dia da roda de conversa e também posteriormente, porque muitas pessoas assistem o vídeo depois, devido ao horário. Dizendo também que todas as sugestões e interações que recebemos, elas são muito bem-vindas, tanto em relação aos temas da roda de conversa, como também em relação às sugestões dos convidados. Procuramos sempre avaliar as possibilidades sugeridas, uma a uma, e mais uma vez agradeço aí essa iniciativa. E para aqueles que também quiserem, né, interagir, seja com comentários, contribuições ou sugestões, basta enviar um direct pelo Instagram ou clicar no link abaixo da logomarca do Travessia, no Instagram, que vai abrir um campo onde você pode ali inserir o seu comentário, a sua sugestão, ou mesmo a sua pergunta. Lembro também que a nossa próxima roda de conversa está programada para o dia 6 de agosto, às 16 horas também, com o tema Non Solo Madre, né? Ou Não Somente Mãe, numa tradução para o português, com a psicanalista italiana, membro da Fundação Europeia de Psicanálise e também colega do Criva França, Laura Pigozzi. Essa roda de conversa será traduzida pelo colega psicanalista, também de origem italiana, David Charum. Laura, ela irá nos falar sobre o seu último livro, que tem como título o mesmo nome desse tema, né, o Non Solo Madre, um título que, de saída, ele já sugere o deslocamento do lugar da mulher, de uma certa fixidez nesse lugar idealizado da mãe, para outros lugares. Então, é um tema bastante instigante, contemporâneo, e estaremos aí, então, na próxima roda de conversa, no dia 6 de agosto, às 16 horas, pelo Zoom do Travessia. A roda de conversa com Non Solo Madre, com a psicanalista Laura Pigozzi. Bom, dados os devidos informes, eu quero dizer que uma das marcas do nosso tempo, né, e já há algum tempo, podemos dizer assim, é a proliferação de livros que se propõem a oferecer respostas prontas ou reducionistas, mesmo no âmbito muitas vezes denominado de psicanalítico. Entretanto, há outros livros que, ao contrário, nos convidam a abandonar as certezas e colocar em evidência alguns questionamentos, como é o caso desse livro do Abílio, Desalojamentos, Psicanálise e a Travessia no Deserto. O livro de Abílio nos provoca a pensar a experiência analítica não como um caminho de conforto, mas como uma travessia na qual o analista analisando é constantemente convocado a desalojar-se dos seus próprios saberes, de suas identificações e também de suas garantias. Os capítulos atravessam temas como a formação do analista, a clínica, a alteridade, o avanço da idade, o lugar do outro, com maiúsculo, o Unheimlich, o estranho, o gozo com a droga e o sintoma, a fragilidade da existência e a ideia de que o analista também é constantemente desalojado de suas certezas. A imagem do deserto, presente no título e na capa, por exemplo, não por acaso, penso que remete não apenas à aridez ou ao vazio, mas à experiência de caminhar sem mapas definitivos, sustentando a escuta justamente onde o saber vacila. Talvez seja nesse espaço de desalojamento que a psicanálise justamente encontre uma das suas maiores potências: permanecer aberta ao inesperado.
ao singular e ao que ainda não encontrou palavras. Em tempos em que o corpo é submetido à lógica dos imperativos de discurso do mercado, marcados também pelas urgências das respostas, pela busca de protocolos e pela promessa de soluções rápidas para o sofrimento humano, que lugar ainda resta para uma prática fundada na escuta, na dúvida e na ética do desejo? O que significa para o analista aceitar ser também atravessado pela experiência da falta, sem transformar o consultório em um lugar de certezas? E, afinal, seria o desalojamento apenas uma condição da formação do psicanalista ou uma experiência permanente, inseparável do exercício da clínica? É para pensarmos sobre essas e tantas outras questões que recebemos hoje o psicanalista Abílio Ribeiro Alves, autor desse livro, Desalojamentos, Psicanálise e a Travessia no Deserto, pela editora Book Life, com o prefácio de Marília Flores. Abílio é psicanalista com especialização em clínica psicanalítica pela PUC do Rio de Janeiro, membro da Sociedade de Psicanálise da Barra, também no Rio, coordenador do projeto Língua Viva, Psicanálise e Literatura, é autor dos romances Siboney e No Sorriso do Teu Olhar. Abílio, seja muito bem-vindo a essa roda de conversa do canal Travessia Campo Analítico. Obrigado pelo aceite ao convite. E vou começar pedindo para você nos contar um pouco sobre a história desse livro. Como que você chegou até ele? Como foi essa construção? A palavra é sua. Boa tarde a todos. Eu queria aqui publicamente agradecer mais uma vez a você, Antônio, pela gentileza, o carinho do convite. É, o grande objetivo desse livro é promover um debate, discutir a psicanálise, poder levantar todas essas questões, esses elementos tão importantes da clínica, que o tempo todo nos interrogam e justamente nos desalojam do saber, né, e das certezas, certamente. Então, a história desse livro surgiu de uma conversa numa mesa de família com meu cunhado e minha concunhada. Ela lê muito, eu gosto muito de escrever e de ler também, a gente troca muitas informações sobre livros. E ela me fez a questão, assim, mas, Abílio, por que você não escreveu ainda um livro de psicanálise? E Uhum, essa pergunta me atravessou assim com uma grande surpresa, né? Porque de fato eu tenho muitos artigos publicados, muitos artigos que eu apresento em eventos de psicanálise, cursos, seminários, tem muita coisa publicada, mas nunca havia de fato parado para escrever um livro com textos, com uma proposta psicanalítica que não é uma proposta de falar de teoria, como você mesmo anunciou, pré-anunciou na chamada, né? Para a gente tentar falar justamente das implicações, das consequências clínicas, né, desse campo teórico robusto que a psicanálise tem. Então, eu comecei a pensar na possibilidade justamente de organizar alguns textos. Alguns eu já tinha, porque foram recentemente apresentados em eventos, outros eu não os tinha, mas eu tinha as questões, coisas que em mim queriam falar, queriam interrogar sobre a psicanálise. E aos poucos, pouco a pouco, esse livro foi se materializando nesses capítulos em que uhum. eu tento chamar os colegas, eu tento chamar os leitores e os meus pares para um debate sobre a clínica, o que a gente faz, o que faz um psicanalista, né? Na solidão dos nossos consultórios, o que a gente faz ali, como a gente pode falar dessa rica experiência que é a psicanálise. Então, o livro ele vem na tentativa de promover essa discussão, de falar da minha trajetória também com a psicanálise, falar um pouco dos efeitos da minha análise pessoal, falar dos efeitos da própria clínica sobre mim, né? Quer dizer, os Uhum, espantos, os desalojamentos que eu passei a partir das escutas dos sujeitos uhum. tão singulares. Enfim, eu acho Sim. que o livro vem nessa intenção, né? O título do livro, né, por si só, ele traz uma imagem muito potente, né, vamos dizer assim, esse significante de desalojamento, né? E como que esse significante surgiu para você, né? Por que que ele lhe pareceu, por exemplo, mais fecundo aí, vamos dizer assim, próximo desse ideal para o título do livro, né? Como que você chegou a ele? Pois é, Antônio. Ele primeiro surge assim como uma tentativa
ele surge como uma tentativa de eu poder nomear o meu sofrimento. Era um momento assim delicado para mim, porque depois de muitos anos ligados a uma instituição, eu havia saído, a chegada de um novo tempo da vida, né, que é anunciado, né, como o tempo, né, de uma idade dos idosos, né, enfim, Uhum. um tempo em que eu passei por alguns afastamentos, algumas rupturas, né, quer dizer, quando a gente sai de uma instituição, quando a gente se desliga de alguns lugares, quer dizer, a gente também se afasta, a gente também perde o contato com alguns pares, algumas interlocuções. Então, era um momento, de certo modo, de sofrimento, né? Em que eu tive que me recolher um pouco, um momento de uma certa solidão, em que as certezas estavam suspensas, em que até mesmo os meus lugares mais cotidianos, os meus interlocutores mais imediatos, alguns tinham se afastado, eu também me afastei, obviamente, por conta de algumas mudanças que a gente vai buscar outras coisas, vai buscar tentar ouvir e ser ouvido também em outros lugares. Então, é um momento em que eu passei, de fato, por um momento de lutos, de Uhum. perdas, de afastamentos, que me levaram a essa sensação de estar desalojado, né? Uhum. E precisar caminhar, precisar atravessar, né? Um Uhum. caminho que mais tarde, né, depois é que eu fui tomar como deserto, né? Mas Sim. o significante primeiro foi esse, o desalojamento, né? Uhum. Desalojar daquelas coisas que me pareciam assim já tão apropriadas, né? Tão minhas, né? E que na Uhum. verdade não são. Sim. E no livro você marca, por exemplo, que a clínica, né, ela acontece justamente quando somos retirados assim das nossas garantias, né? E nesse sentido, me parece que a ideia de ter ou ver, por exemplo, o desalojamento como uma condição quase que permanente. Assim, o que é que você pensa sobre isso? Porque eu fiquei pensando um pouco na questão do desejo do analista, né? Que também requer, né, um desalojar-se, né? Um desalojar-se desse outro, né, desse outro do próprio analista, do próprio ser do analista, né, para que ele possa ocupar esse lugar de escuta. Como que você pensaria essa articulação, né, entre esse desalojamento e o desejo do analista? Eu penso, Antônio, que é exatamente isso, né? Desalojar-se dessa garantia, né? Dessa instância outra que nos ofereceria uma vertigem. Na verdade, é uma vertigem de garantia, porque essa garantia não há, né? O que a Uhum. gente sustenta, se a gente sustenta alguma coisa na escuta com o analisante, é isso, essa falta de garantias que a vida nos impõe. A vida é uma grande aposta, é um risco que a gente, obviamente, escolhe, elege com alguns critérios, com alguns cuidados, mas, em última instância, sem uma garantia. Uhum. O momento de uma escolha é um momento solitário, o momento de uma verdadeira escolha que enfim, que é realizada na relação com o desejo, ela é sem garantias, né? E ela, em algum momento, também é um desejo sem o outro, é um desejo que não está, a gente supõe que não esteja mais alienado ao outro, né? Senão um desejo que a gente sustenta de uma forma própria, né? De uma forma própria, sem esse outro garantidor, né? E o desejo do analista é isso, é de que uma análise prossiga, que uma análise seja Isso. levada a cabo, né? Uhum. Isso. É a única coisa que a gente pode, né, esperar de uma análise, é que ela, né, prossiga, que ela seja levada a cabo, né? Um capítulo que me chamou bastante atenção no seu livro, Abelho, foi esse capítulo em que você trata do gozo com a droga ao sintoma analítico, né? Que apesar de ser um capítulo pequeno, eu comentava isso com você um pouco antes, né? Eu considerei muito valioso, né? Onde você diz que a transferência ela pode deslocar o lugar ocupado pela droga, fazendo surgir um novo dizer, né? Onde a droga seria um significante que apresentaria um sujeito para um outro significante, o analista. Então, nesse sentido, assim, o que você consegue, por exemplo, é, se você poderia falar um pouco disso, né? O que você consegue localizar na sua clínica do manejo da transferência
para que o sujeito passe, por exemplo, da repetição do consumo da droga para a construção de um discurso sobre o seu sofrimento. O que me chama atenção nessas demandas, né, Antônio, é que, na maioria das vezes, o sujeito já chega muito impregnado assim, de propostas de cura, né, de tratamento. Existem muitas propostas de tratamento às adicções, de álcool, droga. Há todo já uma oferta de tratamentos que já estão previamente, inclusive, dados e estabelecidos para quem procura se afastar das drogas, ou, enfim, busca eliminar essa questão das drogas, né, na sua vida, e a gente vê que como é que essas coisas operam, né? Como é que você pode, a partir de uma queixa, porque, na verdade, esses sujeitos chegam ou por uma queixa que vem a partir, por intermédio de pessoas muito próximas, os pais, os parceiros, os companheiros, os amigos mais próximos. Geralmente o sujeito chega trazendo isso, né? Que essa droga ela, ela não incomoda tanto a ele como incomoda a essas pessoas que o cercam, né? Muitas vezes os pais. No caso dos adolescentes, muitos vêm, inclusive, com os pais ou pelos pais. Uhum, sim. E como fazer, né? Como fazer essa transposição em que o sujeito ali ele está alienado, ele está falado pelo discurso do outro, pela queixa do outro em relação ao uso e abuso de drogas, para que ele de fato se implique, né? Há algum sofrimento nisso? Há alguma subjetividade do sujeito nessa escolha, nessa relação com a droga? Que papel, que lugar a droga ocupa para esse sujeito? Então, a transposição desse lugar onde o sujeito é falado pela queixa dos pais, ou né, do esposo, da esposa, da namorada, do namorado, quer dizer, como isso pode ser deslocado, né, justamente numa via transferencial para um dizer ao analista que traga algo do sujeito que realmente inclua o seu sofrimento. Né? Lacan dizia que o que justifica uma psicanálise é o sofrimento, é alguém que sofre e que se coloca, né, numa posição de falar sobre isso. Então, colocar esse sujeito para falar desse sofrimento, para falar da sua singularidade na relação com esse gozo, com a droga, é tentar buscar justamente essa passagem, né, de uma queixa, de uma queixa gozosa com esse objeto droga, para uma posição em que esse remetimento, essa demanda de análise, ela possa produzir um sintoma analítico. É sobre esse sintoma analítico e não sobre a queixa de uma determinada droga específica, que essa análise vai poder se debruçar. Quer dizer, a gente não trata a droga como substância, a gente trata a droga como significante. Sim. Que eu acho que você também deixa um pouco claro isso ali no um exemplo muito bacana, um recorte que você faz de um caso clínico, né? Ali, muito interessante, em que parece que o sujeito estava em dúvida ali, se, né, estava meio dividido, né, porque a namorada tinha deixado de fumar e ele estava querendo saber se deixava, se não deixava, estava nessa divisão aí, e você faz uma intervenção, um corte, onde diz o que você deseja, né, quer dizer, você traz essa questão para ele, né. Esse foi um momento interessante, né, porque ele estava começando, ele estava ainda num primeiro movimento de me trazer essa questão dele com o abuso de drogas, e ele vem porque isso está condicionado, inclusive, à própria permanência do namoro. A namorada ali, né, dá um certo checkmate, diz para ele, olha, eu fiz um esforço danado, eu parei de usar maconha, agora você também vai ter que fazer o seu esforço, porque isso é uma coisa que está... E aí, quer dizer, ele vem através justamente, né, da demanda dela, de uma demanda amorosa da Uhum. namorada, né? E, e ele se engaja ali nas primeiras entrevistas e aí ele chega aqui um tanto quanto constrangido, ele estava constrangido, eu sabia que ele queria dizer alguma coisa, e, e ele me diz que no caminho, no trajeto para o meu consultório, ele tinha fumado e que ele tinha pego uma quantidade de maconha porque ele iria viajar com uma namorada. Uhum. E ele estava num dilema, ele sabia que levar a droga para aquela, né, para aquela viagem, para aquele momento romântico com a namorada, né, seria um problema, porque a proposta que é.
E aí ele me diz, né, ela quer muito que eu pare de usar a maconha. Uhum. Sim, E a única coisa que me ocorreu para ele foi: e você, o que que você deseja, né? Quer sim, dizer, foi uma maneira de incluí-lo isso, naquela demanda, né? De fazer com que aquela demanda pudesse, de algum modo, né, se tornar a demanda dele, né? Quer dizer, o sim. que que ele quer fazer com isso, que é a relação dele com esse gozo. Até então a demanda era E dela, né? foi Ela que exatamente quer isso, né? Ela que quer isso. É. isso, Uhum. ele vem mobilizado pela demanda dela, Uhum. exatamente. Sim. Em determinado momento, né, você pergunta no livro se a finalidade última da psicanálise seria, por exemplo, produzir resultados terapêuticos, né, que a gente sabe que não é, né? Mas assim você traz essa pergunta, né? Você poderia falar um pouco sobre o que a psicanálise oferece ao sujeito, né? Por exemplo, nessa relação com a droga, né? Dentro da sua experiência, obviamente, né? E se é possível falar sobre isso, né? Nesse para além da cura dos sintomas, né? Porque é uma clínica difícil, né? Essa clínica da adicção, essa clínica, né? Que tem sempre essa repetição. O sujeito muitas vezes para e depois retoma, né? É um sofrimento para ele também, né? Então, assim, na tua experiência, né, o que a psicanálise ela pode oferecer para além desses alívios terapêuticos, por exemplo, nesses casos, né? Antônio, essa é uma questão ótima, né? Essa clínica é difícil porque muitas vezes, né, o que se passa é que a própria montagem dos tratamentos dá a entender que o terapeuta, a terapia, quer pelo paciente, né? É quase que como se houvesse ali, né, uma intenção previamente colocada nos tratamentos de que aquele sujeito, de fato, escolha largar as drogas. Uhum, Então, a gente sabe em psicanálise que querer pelo outro é muito complicado, né? uhum, Quer dizer, o analista que deseja que o seu analisante pare de usar uma droga antes que esse sujeito, ele mesmo, se pergunte sobre isso, inviabiliza ali justamente uma inclusão subjetiva do sujeito na relação com o seu gozo com a droga, né? Então, a dificuldade é essa, né? É justamente o analista poder suportar a angústia de não decidir pelo sujeito. uhum, Porque a gente vê, né, Antônio, a gente vê muitas vezes em certas histórias que o caminho, né, o caminho que o sujeito toma, é, a, o modo como a vida dele vai sofrendo os efeitos degradantes, muitas vezes, né, do abuso com a droga, muitas vezes deixa, né, esse rastro de destruição. Então, é, é, é muito importante que a gente possa esperar o tempo dessa mudança de posição, né? Porque nós falávamos sobre a questão dos resultados terapêuticos. É claro que alguns resultados terapêuticos ocorrem, dizia Lacan, por acréscimo, né? uhum, Eles vêm a partir, né, do fato do próprio sujeito estar ali atravessando a sua posição subjetiva diante do seu discurso, né? Mas, assim, eu penso que nesses casos é muito importante que a gente espere o tempo do sujeito fazer essa mudança na sua posição subjetiva no seu discurso. Quer dizer, ele primeiro vai ter que passar pelo momento em que ele diz, né, eu gozo com a droga, para que ele perceba que, na verdade, ele é gozado pela droga, uhum, e aí sim, ele poder se responsabilizar por uma posição desejante. Eu uhum, quero sim, isso ou não, né? sim, Mas existe aí, né, etapas importantes dessa mudança de posição subjetiva que o sujeito vai ter que fazer e que se o analista se antecipa, se o analista deseja por ele, se o analista se angustia no lugar do sujeito, talvez o próprio sujeito não possa, né, atravessar esse tempo necessário para que ele atravesse essa questão, né, de que ele uhum, goza, que ele assuma que ele gosta da droga, mas, né, que ele é gozado pela droga, e aí sim, uhum, né, ele poder se responsabilizar por uma escolha. Ele quer uhum, continuar, né, nessa posição subjugada ao uhum, outro, né, porque sim, essa droga
vem do outro. Essa droga vem do discurso do outro. Ela não entra na vida do sujeito ao acaso simplesmente, né? É isso que a gente Sim, vai ver numa análise. sim. Tem uma história. Sim, sim. Na introdução do seu livro, né, você traz uma questão assim que você diz, você fala da psicanálise, né, que está comprometida com a singularidade do sujeito, né, e também fala em oposição, né, uma psicanálise que é reduzida ao fortalecimento do ego, né. Eu estou trazendo essa questão também porque, no caso da adicção, por exemplo, e no caso do sujeito da relação com as drogas também, muitas vezes ele tem esses momentos, né, em que ele vai, procura uma psicanálise, depois ele para, procura uma outra que faz esse trabalho de fortalecimento do ego, muitas vezes procura também a questão dos remédios, da psiquiatria, da medicalização, né, por isso que às vezes esse trabalho se torna complexo também, né, dentro da tua experiência, assim, como é que você percebe, né, essa tensão, né, na clínica contemporânea, né, dessas várias formas, né, o que o sujeito recorre, né, muitas vezes, não às vezes por uma demanda própria, mas também da família. Como é que você percebe isso, né? Porque às vezes a gente recebe também um paciente que já vem com vários, já passou por vários tipos de atendimento e às vezes está querendo fazer um atendimento paralelo, né? Ou faz já, ou está com um psiquiatra, né? Ou está com um terapeuta que reforça o ego, né? Como que você vê essa tensão, percebe essa tensão? Não sei se isso passou pela tua experiência também. Não, é muito, muito interessante, Antônio. A gente hoje recebe um sujeito que ele já vem afirmado em seu ser, né, por um diagnóstico. Ele é o diagnóstico. No primeiro momento, isso oferece a esse sujeito um estofo, né? Uhum, Ele é um drogado, ele um sujeito TDAH, ele é um sujeito bipolar. A gente percebe que esse sujeito contemporâneo ele já vem com, né, um diagnóstico colado, né, que funciona como uma espécie, né, de um de um ego colado ali, né? Ele está colado nesse diagnóstico, ele está alienado a esse diagnóstico, e a gente sabe também que isso não vai mudar tão facilmente. uhum, O nosso cuidado do furor curante de também não arrancar isso tão facilmente, né? A gente não sim, propõe um diagnóstico, mas a gente também não arranca tão rapidamente um diagnóstico, porque a gente sabe que o sujeito ele está colado, ele está referido, né, a esse diagnóstico como uma possibilidade dele ser alguma coisa, né, onde ele se suporta. Então, eu acho que isso é bastante contemporâneo, né? Tanto do ponto de vista com essa busca, essa procura dos diagnósticos, né? É muito comum a gente receber as pessoas que se apresentam e se definem logo de saída, né, nas primeiras entrevistas, a partir de um diagnóstico, né? Bem como também assim, esse fascínio da imagem, das imagens, né? Então, é, nós temos todas essas referências também de tentativas de fazer o sujeito consistir nessa definição de um diagnóstico, na colagem a certas imagens, que são as imagens padrões, são as imagens que são colocadas como aquelas ideais na nossa cultura contemporânea. Então, é preciso que a gente também respeite um tempo, né, no discurso desse sujeito, para que ele possa ir se desapropriando, né, para que ele possa justamente decantar esse excesso de consistência, dessas afirmações sobre si, né, que, na uhum, verdade, são afirmações que ele recebe alienadamente do outro, para que ele uhum, possa, finalmente, começar a perceber, a escutar as suas enunciações, né? Aquilo que ele de fato produz ali de uma maneira inédita numa análise, né? uhum, sim, Isso é algo que me parece assim muito interessante, né? Quer dizer, esse momento sim, que o sujeito pode começar a abrir mão daquilo que o define num diagnóstico ou numa certa imagem idealizada, né? E comece a suspeitar disso, comece ele mesmo a poder se perguntar, né? Enfim, do que se trata, né? Quer dizer, o que ele sim, está
pondo em questão, né? A sim, respeito de si, do seu desejo, enfim. sim. Nesse sentido aí, o analista teria uma certa cautela, né? Porque justamente para não ir com essa vontade, esse curor furandis, né? Essa recomendação freudiana, cuidado com o furor curandis, né? Justamente porque, até porque também você não sabe exatamente Exato, porque o sujeito está se colando a esse diagnóstico, né? Também, né? Você não sabe o porquê, né? Pode ser que isso seja uma amarração aí dele, exatamente. né? Na estrutura também, né? Essa colagem aí ao diagnóstico, né? Exatamente. Uhum, É aquela história, né? Se ele pudesse estar fazendo uma outra coisa, né? Então, se ele pudesse escolher de uma maneira menos alienada, menos sintomatizada, né? Talvez ele o fizesse. Quer dizer, se ele está uhum, se surtando ali, né? Naquele artifício, a gente primeiro precisa escutar por quê. O que que acontece que ele precisa, sim, num primeiro momento, estar alienado, estar colado àquele diagnóstico ou aquela, né? Ou uhum. aquele adjetivo, Sim, né, que o representa, né? Quer dizer, então eu penso que é preciso aguardar, é preciso que o Lacan naquele capítulo do Seminário de Transferência, o analista do seu luto, quando ele fala que é preciso que haja a versago do analista, né? Ou seja, que ele recuse a dar a sua angústia, para sim, que ali, né, advenha aguardar a angústia do sujeito. sim, É preciso que o sujeito possa ele mesmo, né, é, quebrar, romper com essa relação de consistência com aquilo que o aliena, né, uma determinada certeza, uhum. No livro também você certo, comenta certo. que ao atingir determinada idade, né, que você também passou pelos seus desalojamentos, né? Você olha aí para esses lugares onde foram desalojados também, né? Então, assim, uma pergunta aí meio provocativa, viu? Assim, na sua opinião, né, essa passagem do tempo, né, ela modificaria também a posição do analista diante da escuta ou não? Pois eu não sei, eu posso te dizer que, de fato, ela, ela teve um efeito sobre mim, né? Quer dizer, é claro que as nomeações, as definições que são dadas pelo social, elas nos atingem. E, e talvez a gente tenha que lidar com o fato de que elas estão aí, elas estão dadas, elas fazem parte dessas desses elementos sociais que inclusive, nos regulam, nos ordenam, né? Mas, enfim, então, quando eu atingi a marca de 60 anos e eu fiz o cartãozinho, né, de idoso para colocar no carro, né, Sim, é, também esse tenho, viu? significante ficou. Pois esse significante ficou ressoando, né? Quer dizer, esse outro do social vem me dizer que agora eu sou um idoso. E como isso, obviamente, marca a minha relação com o meu corpo, com o meu vigor e com o meu desejo, né? Então, Aham, de alguma forma, né, eu fui convidado novamente a justamente a me repensar nesse lugar, né, da minha relação com o meu desejo, com o meu desejo em relação à vida, né, o vigor, a questão com o corpo, os limites, os aham, receios que passam a nos rondar, né? Quer dizer, é claro que a gente é tomado por uma série de preocupações que vêm com esse período da idade, exames que você nunca tinha feito, que você começa a fazer, porque é recomendável que você faça uma uhum, série de exames que você nem imaginava, né? Que você sim, faria numa situação em que você se sente saudável, né? Mas, enfim, é prudente que você faça. Então, há todo um discurso social que começa a te invadir no sentido dos cuidados, da saúde, das recomendações, que você vai ter que lidar com eles, né? Porque é uhum, curioso, né? Porque ao mesmo tempo há aquelas coisas que nos dão prazer, satisfação, que, enfim, nos deixam nos sentindo vivos, né? Então, evidentemente que
isso me atravessou. Mas talvez isso seja algo, né, que nos atravesse todas as vezes em que somos marcados pela dimensão da finitude. Talvez não pela idade, mas todas as vezes que a gente é marcado pela dimensão da finitude, né? Talvez eu tenha vivido algo parecido quando eu tinha 40 anos e eu perdi meu pai subitamente. Então, quer dizer, eu acho que em alguns momentos, né, nós somos atravessados, nós somos marcados, né, por essa questão da própria condição humana, né, da finitude, e em que algo da morte se presentifica, nós somos convidados novamente a pensar nossa relação com o desejo, com a vida. Talvez mais Uhum. nesse sentido, né? É Sim. claro que é claro que esse período da vida tem toda essa carga social que chega com muita força, né? Agora você está numa idade em que os cuidados com a saúde, os cuidados com uma série de coisas, enfim. Uhum. Mas talvez isso não seja apenas, né, da questão de eu ter atingido os 60 anos. Talvez tenha a ver mais com isso, né? Quando somos visitados por essa questão da nossa, né, condição finita, né? Com a questão da própria morte, né? Uhum. Sim. Em determinado momento ali no livro também você recorre ali à poesia, né? Como por exemplo a poesia dos Paralamas do Sucesso, por exemplo, né? E você recorre à poesia e também a poesia é uma forma também de pensar a clínica, né? Uma das maneiras de pensar a clínica. Na tua opinião, assim, o que a literatura e a poesia, né? Ela pode oferecer a psicanálise assim enquanto teoria, né? Que sozinha talvez a psicanálise enquanto teoria não alcançasse, né? Pois é, eu penso que o que eu extraio, talvez, da poesia e da literatura, seja não apenas assim um certo modo estético de poder transformar o que muitas vezes é da ordem do horror, né? Uhum, Um prazer de leitura, como também né, a metáfora, a metaforização desse real impossível que a gente muitas vezes não encontra meios de dizer. Né? É incrível como que o artista, não só na poesia, na literatura propriamente dita, mas nas artes de modo geral, ele pode, de algum modo, recorrer a algum recurso estético, artístico, que nos permita aludir a esse impossível de dizer, né, sobre esse encontro com o real, né, com uhum, esse horror, né, esse espanto que é muitas vezes o encontro com o real. sim. Não por acaso eu começo no primeiro capítulo falando do livro Escute as Feras, da antropóloga Nastaja, né? Que ela conta o que foi o encontro dela com um urso siberiano nas Uhum, florestas da sim. Sibéria, né? Quer dizer, o que é, né? Esse encontro, essa luta que ela trava ali nesse encontro com esse urso siberiano, né? Que também foi tratado no primeiro capítulo do livro do Gilson Yanini, e eu cito isso, né? Uhum, Mas, coincidentemente, eu tinha lido o livro da Anastasia, A Escute as Feras, antes do livro do Yanini. Então, eu pude fazer essa, né, eu pude convocar essas duas leituras que nos servem justamente para que a gente consiga dizer, através das nossas leituras, aquilo que a gente talvez não pudesse dizer sem elas. Né? Eu acho que o leitor ele se apropria, né, do texto uhum, do autor. Né? Nós nós nos apropriamos, né? O leitor ele é ferido pelo texto e ele fere também o texto. Né? A gente se uhum, apropria, né? Quando a gente toma para a gente uma determinada obra, quando a gente tenta talvez dizer algo a partir dessas possibilidades poéticas. Né? Então, acho que a poesia oferece para a gente isso, não só um efeito estético, mas uma possibilidade de dizer aquilo que talvez a gente não pudesse se não fosse a partir dos efeitos dessa leitura e dessa escuta, né? Quando a uhum. gente lê, a gente escuta também. Então, os efeitos disso. Acho que o leitor
ele interfere e também sofre a interferência, né, do que ele Uhum. lê. Sim, Então, muito eu, bom, muito bom. no meu primeiro livro eu digo isso, né? Eu escrevo porque eu leio. Sim, sim, muito bom. A, Abílio, estamos chegando aqui ao nosso tempo, né? Eu queria te fazer uma última pergunta, que é como as pessoas podem ter acesso ao seu livro, né? Como que elas podem adquirir o seu livro? Antônio, obrigado. Olha, por enquanto, eu ainda não. Eu estou tentando negociar com as livrarias, mas ainda é uma questão, porque o percentual que as livrarias cobram para a venda do livro é muito alto. Então, Aham, a gente sim. faz um esforço muito grande para colocar, né, um livro, né, oferecer um livro ao público. Tá? Então, por enquanto, quem deseja adquirir pode me contactar lá no meu Instagram. O Instagram, Abílio Ribeiro Alves, através lá do inbox do Instagram, a pessoa pode entrar em contato e eu envio pelo correio. Por enquanto, acho que é a melhor maneira, eu tenho feito isso, está dando certo. Uhum. O Eu livro tenho está aqui. enviado semanalmente. Isso. Obrigado, Antônio. Abílio, assim, estamos encerrando já, né? Muito obrigado. Seu aceite ao convite, pela sua contribuição, pela sua generosidade aí em compartilhar conosco também a sua clínica, né? A sua experiência. E espero tê-lo aqui de volta, né? Para a gente também tratar e conversar sobre outros temas. E muito obrigado aí, meu nome, em nome do Travessia, por esse momento de transmissão. Antônio, eu também quero te agradecer a todos aí, agradecer a você também pela tua gentileza, a tua disponibilidade de me ouvir, de poder também ter se debruçado um pouco sobre o livro, tá? Então, quero te agradecer e dizer que vai ser um prazer estar de novo com você e estar no Travessia, tá bom? Tá bom, então, Abelho. Muito obrigado. Um Um grande abraço. abraço, tudo de bom. Tudo de bom. Obrigado, Isabel, também pela participação. Eu que agradeço. Agradeço, obviamente, ao Abílio, foi ótimo. Assim a gente pode também acompanhar, não estamos sós nessa travessia, né? Também foi um maior Ótimo. prazer. Tá bom, Antônio, então, um gente. abraço grande, Tchau, tudo de pessoal. bom. Obrigada. Obrigado. Até mais. Boa tarde.